Da palavra do Senhor, e eu quero ler com a igreja o mesmo texto que nós já lemos por ocasião da leitura devocional deste culto. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos ler, meus irmãos, os 6 primeiros versículos, conforme já lemos no começo do culto, e juntos meditaremos numa palavra que Deus trouxe aos nossos corações para esta noite. Diz assim a palavra de Deus. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido da igreja, e de certo modo uma cena inusitada está aqui diante dos nossos olhos. Para que entendamos este texto, este relato, nós precisamos entender o contexto dessas palavras, porque Deus orienta o profeta a essa experiência tão diferente, descer à casa do oleiro, ver aquele ato tão meticuloso e tão detalhado do oleiro, dando forma, contorno a um vaso. Israel, meus irmãos, já tinha perecido na mão dos assírios, o reino norte de Israel já tinha caído sob o governo dos assírios, um grande exército poderoso. Os anos passavam e agora também se avizinhava o cativeiro do reino de Judá. Os irmãos sabem que durante o reinado de Davi, de Saul, de Salomão, o reino de Israel foi um reino unificado, um grande reino, uma grande extensão geográfica. Mas quando, por ocasião do governo do filho de Salomão, o rei Roboão, o reino de Israel foi dividido em 2 grandes reinos. Do lado norte ficou aquilo que se chamou reino de Israel, e do lado sul se chamou reino de Judá. O reino norte, o reino de Israel, já havia perecido, e agora também se pronunciava a destruição e o cativeiro do reino de Judá. Jeremias é um profeta do Senhor, que profetiza nos últimos anos desse reino, numa época de corrupção, de apostasia, de iminente julgamento de Deus. Assim como o reino norte, esse povo, meus irmãos, havia quebrado a aliança com Deus, seguido outros deuses, confiado a sua segurança a alianças políticas junto aos poderes de reinos vizinhos, como o reino do Egito. Esse povo nesse tempo já não amava mais a palavra de Deus, já não nutria mais nenhuma consideração pela palavra de Deus, de maneira que havia um castigo iminente, e o profeta Jeremias é um homem que Deus usa nesse tempo, para alertar este povo quanto à terrível destruição que se avizinhava. E obviamente que na mente e no coração de Jeremias havia, meus irmãos, uma inquietação muito grande. O seu livro retrata Jeremias por muitas vezes vindo a lágrimas, ao ver o destino terrível que estava diante do seu povo, e a dureza do coração, a obstinação do seu coração, de maneira que Deus agora chama o profeta para uma experiência, meus irmãos, incrível. Ele manda o profeta ir até a casa do oleiro. Deus costumava usar os profetas com mensagens emblemáticas, que não só, meus irmãos, falava ao coração, mas também falava aos sentidos, aos olhos, aos ouvidos. Por muitas vezes Deus trazia os profetas para experimentar cenas e situações, e fazer daquelas situações
a própria mensagem que ele queria transmitir. Quando a gente lê, por exemplo, o profeta Ezequiel, a gente vê cenas inusitadas. Deus movendo o profeta de um lugar para o outro. Deus proibindo o profeta sequer de vivenciar o luto quando sua esposa morreu. E para com isso, ensinar o povo o sentimento que Deus tinha em relação ao desprezo do seu povo. Quem já leu o profeta Oséias sabe o quanto a sua história de vida foi dramática, como uma esposa infiel, e de como Deus instrumentalizou a experiência de um casamento terrível que o profeta teve, para ilustrar a relação de infidelidade do seu povo com ele. E aqui estamos diante do profeta Jeremias, que experimenta esta cena, e Deus manda que ele desça à casa do oleiro. Interessante que Deus diz: desça, que lá eu te mostrarei, lá eu te direi o que significa a mensagem que tenho a te dizer. E ele desce, meus irmãos. O trabalho do oleiro era um trabalho muito comum em Israel naquele tempo. Eles normalmente usavam, meus irmãos, duas pedras giratórias ligadas por um eixo, uma pedra embaixo eles moviam com o próprio pé, e a roda de cima, a pedra de cima, eles usavam para modelar uma argila molhada, e assim dar forma a um vaso como bem parecesse aos seus olhos. E essa ação de trabalhar com as mãos e os pés, ação própria do oleiro, ela chama a atenção do profeta. Aquela, meus irmãos, é uma tarefa muito singela. Oleiros são homens simples daquele tempo, mas que têm o poder de trabalhar vasos de todas as utilidades, vasos que podem ser úteis para as coisas mais simples da vida, mas que também podem ser utilizados em situações, meus irmãos, de uma vida refinada. O requinte do palácio também tem vasos de grande valor. Portanto, o mesmo trabalho simples de um vaso para uso qualquer é também um trabalho de construir e modelar com as mãos vasos que tinham grande importância, que eram adquiridos com grandes quantias, de modo que o trabalho era o mesmo. O barro era umidificado, e o úmido ele tornava-se limpo, ele precisava ser maleável. Se estivesse duro, rachado ou com impureza, o oleiro precisava amassar tudo de novo e recomeçar até que ele estivesse em perfeitas condições de ser modelado para se tornar um vaso precioso e útil. E aí Jeremias desce e ele vê a cena, um oleiro trabalhando um vaso, modelando o vaso, dando contorno no vaso, e de repente, incrivelmente, esse vaso se quebra e se despedaça ali. Jeremias olhando aquele silêncio, aquele trabalho detalhado, e aí a expectativa, o vaso que se quebra, que se despedaça. Esse oleiro pacientemente toma agora toda essa argila do chão do vaso quebrado, coloca novamente na roda e começa todo o trabalho de novo, até enfim fazer um vaso da maneira que ele desejava e que ele queria. Talvez nossa realidade cultural de não lidar com esse ambiente da olaria nos prive de entender todas as riquezas que essa imagem ela sugere. E eu lembro bem porque em uma das formaturas da SLIC, em um dos eventos da SLIC, a escola de liderança dessa igreja, nós encontramos um oleiro e contratamos ele para que ele fizesse vaso aqui nesse púlpito. Foi uma noite, estava aqui cheia de pastores e lideranças, e a gente ficou por um tempo assistindo aquele trabalho incrível. Um oleiro aqui nesse púlpito construindo vasos com as próprias mãos. Talvez só a gente enxergando aquela cena como nós vimos naquele dia, a gente entenda a riqueza que esta cena retrata. Porque quando Jeremias olha e vê agora esse vaso refeito e moldado, a imagem que o oleiro desejou, Deus agora fala com o profeta, e ele faz ouvir a sua voz dizendo: por acaso eu não posso fazer também com o meu povo, assim como esse oleiro fez? Afinal de contas, o meu povo, o povo de Israel, é como barro na minha mão. Eu acho tão incrível essas palavras, tão singelas, porque foram essas palavras que Deus trouxe ao meu coração, meus irmãos.
porque de alguma forma, todos nós aqui, precisamos nos enxergar nesta cena. Todos nós somos esse barro. Aliás, é disso que somos feitos. Nós somos barro. Frágeis, humanos, às vezes endurecidos, às vezes quebrados. Talvez você se reconheça no vaso que sofreu com pressões, crises, perdas, rejeições. E essas crises te fizeram endurecer, se tornar uma pessoa rígida, insensível, que não percebe mais, que não sente mais o toque de Deus. Ou quem sabe um vaso que guarda em si mágoas, medos, inseguranças, como se fosse pedaços de argila seca, que ninguém consegue mais moldar. Eu fiquei pensando, talvez tenham pessoas aqui, que estão tão endurecidas, que vivem cultos após cultos, mensagens após mensagens, e o coração não se abre, a alma não se permite ser regada pelo rio de Deus, para que Deus te faça um vaso novo. E aqui está diante de nós essa cena, porque, meus irmãos, essa cena extraordinária, ela nos mostra esse oleiro poderoso, grandioso, que tem vontade, que sabe o que quer fazer conosco, e que mesmo quando retrucamos, rejeitamos, resistimos, Ele continua nos amando, Ele continua nos querendo, mesmo quando nos quebramos aos pedaços, e que talvez quem pensávamos que nos amava, nos rejeite, nos deixe de lado, nos abandone. Talvez tem pessoas aqui, que em nome de uma aventura, de uma experiência amorosa, foram capazes de trair o próprio Deus, de trair a própria família, a própria igreja, de virar as costas para quem mais te amou nessa vida, e de repente você agora se acha os pedaços e descobriu que agora aos frangalhos como está, não é mais amado, não é mais querido, não é mais desejado. Olha a notícia incrível que eu tenho para você esta noite: o oleiro santo não te rejeita, Ele não desiste de você. Oh, coisa maravilhosa! E o que é mais incrível é que Ele tem planos para você. E você veio aqui hoje para ouvir isso. Deus tem planos para você. Ele tem um objetivo para você. Ele sabe o que fazer com a sua vida. Porque talvez tenham pessoas aqui que hoje se olham e digam: no que vai dar a minha vida? Olha no que eu estou me transformando. O que serei? Para onde estou indo? Eu quero te apresentar alguém que sabe para onde te levar. Eu quero te apresentar alguém que tem um maravilhoso propósito e um glorioso destino para você. Talvez você se olhe no espelho e diga: eu sou uma pessoa inútil, sem valor, já não sirvo mais para nada e para ninguém. Há um oleiro nesta casa que veio falar contigo esta noite e te dizer: você é muito útil para a minha obra, para os meus planos, para o meu reino, para os meus propósitos. E eu quero tratar justamente sobre isso, porque nós precisamos aprender algumas lições, meus irmãos, que o profeta aprende, para que enquanto aprendemos essas lições, nós entendamos o quanto este Deus se importa conosco e nos quer, e para que a gente entenda a obra que Deus quer realizar em nós, esta graça infinita de um Deus que nunca desiste de nós. Nós precisamos, assim como Jeremias, em primeiro lugar, entender que há uma clara distinção, meus irmãos, entre o Criador e a criatura. Essa é a imagem do texto. Jeremias desce, quando chega lá, tem um oleiro sentado, trabalhando com barro nas mãos, para tornar deste barro um vaso, conforme bem parecia aos seus olhos. É interessante que a palavra hebraica, para tratar o verbo formar aqui, nessa experiência de Jeremias, yatsá, é a mesma expressão utilizada em Gênesis 2:7, para falar de Deus fazendo o homem do próprio pó da terra. E essa semelhança, ela não é uma mera coincidência, porque fala justamente disso, de quem eu e você somos, e de quem é o nosso Deus. Nós não teremos vidas refeitas e plenamente restauradas por Deus, sem antes entender quem somos em relação a Ele. Porque uma das coisas que o pecado faz com a gente é corromper nossa consciência no que diz respeito à nossa própria identidade.
Essa, meus irmãos, é a grande sedução do discurso e da mensagem, da narrativa da serpente. É fazer Eva e Adão acreditar que Deus é um ser alcançado, que a condição humana só é privada de limitações até enquanto nós enfim nos libertamos e abrimos os olhos, porque tendo os olhos abertos, nós também agora somos como Deus. Qual é a grande sedução do pecado? É nos prometer ser como Deus, é nos prometer conhecer as coisas que Deus conhece. E muitas vezes, atraídos pela sedução desta mensagem, nós nos aventuramos, vamos para longe de Deus, rompemos com a aliança com Ele. E aqui nós chegamos para entender que há uma obra maravilhosa de nos reconstruir, mas isso não será feito sem antes entender que somos apenas criatura. Ele é o Criador. E o que significa dizer que eu sou barro, pastor? Algumas coisas. Primeiro, significa dizer que você, assim como o barro, não tem vida em si mesmo. O barro está lançado ao chão, sem nenhum valor, a menos que alguém pegue e junte este barro, umidifique, limpe, coloque na roda e dê utilidade através de um vaso belíssimo que o oleiro desejar construir. Assim somos nós. Nós não temos vida própria. A dignidade que temos, o valor que temos, reside na vida e na glória e na honra que brota daquele que nos fez, daquele que nos criou. É por isso que o pecado do afastamento de Deus, meus irmãos, ele significa nesse contexto uma terrível traição, porque nós traímos aquele que nos amou, nós traímos aquele que nos quis bem, nós traímos aquele que nos deu nome, que nos deu dignidade, que nos deu valor. Meus irmãos, nós estamos confrontados aqui com uma verdade poderosa sobre a soberania de Deus. Quem é Deus e quem nós somos. Nós não experimentaremos restauração plena, verdadeira, sem que antes reconheçamos que nós somos barro e Ele é o oleiro. Significa dizer que Ele reivindica, meus irmãos, total submissão ao seu senhorio. Significa que Ele reivindica total obediência à sua vontade. E às vezes nós resistimos, nós endurecemos o coração. Deixa lembrá-los nesta noite, somos apenas barro, Ele é o oleiro, somos apenas criatura, Ele é o Criador. Portanto, Ele escolhe a forma que devemos ter, Ele escolhe o destino que devemos ter, Ele define o propósito que devemos ter. E acredite, o propósito dEle para você é o melhor para você. Não haverá plena e verdadeira alegria senão centrado na vontade dEle para a sua vida. Fugir do propósito dEle será aventurar-se numa vida que te trará reiteradas frustrações, decepções. Tem sido assim a sua vida longe dEle. E Deus trazia ao meu coração esta consciência, porque nós negamos a ação dEle em nós. Nós nos assenhoramos de nós, dos nossos sonhos, do nosso destino, e fazemos a nossa vida agora girar em torno dos nossos planos, dos nossos ideais. Mas percebemos num dado momento que estamos correndo atrás do vento, estamos vivendo vidas vazias, porque não temos capaz de dar conta de nós mesmos, não nos realizamos, não nos preenchemos. A vida em torno de nós será vazia e sem sentido. Por isso que, se queremos ser conforme a vontade e o propósito do grande Criador, precisamos, antes de tudo, reconhecer que há uma clara distinção entre aquele que fez e a obra criada pelas suas mãos. Eu e você somos obras desse grande Criador. Mas eu preciso seguir agora, olhar para a segunda percepção que o profeta tem. A primeira é a distinção clara. Há um oleiro e há um barro sendo moldado nas suas mãos para tornar-se um vaso. Mas ele, olhando agora, ele percebe que este oleiro está detido na sua obra, está pacientemente trabalhando aquela obra que ele deseja modelar. E quando eu olhava para esta imagem do profeta discernindo esta mensagem na cena,
Me veio ao coração esta consciência, meus irmãos, sobre o trabalho paciente de Deus na minha e na sua vida. Como Deus trabalha pacientemente em nós. Esta roda representa um processo contínuo e paciente deste Deus. O oleiro não abandona o barro no meio da obra. Ele está presente, está ativo. E o que é mais incrível, ele não tem pressa. Ele quer formar o seu caráter em nós. Ele quer modelar a nossa vida, a sua imagem. Há um trabalho de Deus de formar Cristo em mim, em você. E Ele está trabalhando em nós. De alguma forma, todos nós deveríamos ter assim uma plaquinha dizendo em construção. Porque nós estamos em construção. O processo, a vida, as lutas, os altos e baixos, as aflições, as lágrimas, as realizações, os temores, tudo faz parte de um processo em que Deus vai moldando o nosso coração para sermos conforme a imagem do seu Filho. E esse trabalho é contínuo, é permanente. Ele não cansa, Ele não desiste de trabalhar em nós. Às vezes nos sentimos abandonados no meio da luta, achando que aquilo vai nos esmagar, vai nos destruir. Mas quando atravessamos todo aquele processo, nos percebemos pessoas melhores, mais maduras, conscientes das coisas. Aprendemos lições que de outra maneira não entenderíamos. Eis o resultado da obra do grande Deus, que está permanentemente trabalhando em mim e em você. E você precisa saber disso. Ele molda a gente pela sua palavra. A sua palavra que é pregada. Por isso que não despreze cada culto, cada solene ajuntamento, cada pregação, cada mensagem que os louvores trazem à nossa alma. Deus utiliza tudo isso para ir moldando a gente, para ir trabalhando a gente. E Ele está pacientemente fazendo isto. Mas há uma terceira imagem que o profeta percebe, que é a imagem da nossa obstinação, da nossa insistência em resistir à ação de Deus em nós. Meus irmãos, o oleiro está trabalhando, modelando aquele vaso. De repente, ele se estraga, ele se quebra, ele se corrompe, ele se torna inapropriado. Assim somos eu e você. Deus está trabalhando em nós, mas somos tão teimosos, nós somos tão resistentes, fugimos dEle, resistimos à sua palavra, viramos as costas, por vezes somos ouvintes esquecidos, desprezamos o temor do Senhor, a obediência ao Senhor, a orientação da sua palavra, o nosso coração marcado de impurezas internas, como pecado, orgulho, faz de nós pessoas obstinadas. Quantas vezes abraçamos o pecado de tal maneira, que a palavra até nos toca, nos faz chorar, e a gente por um momento se sente atraído a revisitar nossa própria vida, a rever nossos caminhos, a recomeçar de novo. Mas quando saímos por aquela porta, é como se algo acontecesse que nos atrai de novo, e quando menos percebemos, estamos envolvidos na mesma vida diante, fazendo as mesmas coisas de sempre. Quantas pessoas experimentam esse alto e baixo da sua vida espiritual? Dias estão crentes, tementes a Deus, coração tomado de fervor e alegria por servir a Deus, mas dias estão frios, desanimados, dias estão cultuando, alegres, vem à igreja com um sorriso no rosto, certo de que vem à casa de Deus e ouvirá Deus falar, mas tem dia que está se arrastando, a esposa puxando, até os filhos tentam trazê-lo, e ele lá, meio morto dentro de casa, tentando encontrar uma desculpa para não aparecer. Eu falo com pessoas que resistem à ação de Deus, talvez vivendo hoje uma vida de pecado, e sabem que precisam mudar, e sabem que precisam rever a própria vida, suas práticas, seus hábitos mundanos, porque enquanto você resiste de maneira obstinada, o oleiro não desistirá de você. E esta é a palavra que eu tenho a dizer para você. Porque esta resistência, gente, faz esse processo ser terrivelmente doloroso. Porque às vezes, só de fato quebrando tudo para começar de novo.
E não é simples. Às vezes eu escuto os irmãos cantar um hino que a gente sempre canta. Eu quero ser, Senhor amado, né? Como um vaso do oleiro. Aí diz assim, a segunda parte eu me estremeço todo. Diz assim, quebra minha vida. Eu disse, meu Jesus, tem misericórdia desse irmão. Porque quebrar a vida dói, gente. Quebrar a vida é doloroso. Quebrar a vida é você experimentar situações que vai te esmagar, que vai triturar você. É você perceber que os sonhos que você nutriu, de repente todos serão frustrados, com a consciência de que Deus tem algo e caminhos melhores para você, do que aquilo que você sempre imaginou. Quebrar a vida é te humilhar, é fazer esse orgulho ser quebrado, e você, enfim, se perceber um homem ou uma mulher absolutamente dependente de Deus. Porque tem gente que chega a esse ponto, gente, que não baixa a cabeça, não chora, não pede perdão, e Deus está falando, e Deus está tratando, e Deus está convencendo diariamente, e a pessoa insiste. Dura cerviz, a Bíblia chama essas pessoas, obstinados. Aí o oleiro diz, vocês lembram a primeira lição? Deus é quem? Deus é quem? Nós somos o? Quem que pode mais? Aí Deus olha e diz, ai, você está duro, é? Você está endurecido e acha que vai permanecer assim? Eu tenho planos para você. Eu não desisto de trabalhar em você. Eu tenho uma obra a realizar através da sua vida. Vem cá, vamos para a olaria. Vou te esmagar todo. Vai doer, vai ser doloroso. Você vai chorar, você vai sofrer. Você vai achar que não tem rumo, não tem vida mais. Mas saiba, é um processo que vai te fazer reviver. E quando você sair desse momento, você sairá uma pessoa muito melhor. Pronto, preparado para ser o vaso que eu sempre desejei que você fosse. Quantos podem levantar suas mãos esta hora? E pedir graça a Deus, para que Deus trate com você, para que os seus caminhos, os caminhos maiores e mais excelentes de Deus, sejam aqueles pelos quais os teus pés trilhem, para que os pensamentos elevados do Senhor, sejam aqueles que passam pela tua mente, a tua consciência e o teu coração. Oh, meus irmãos, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Israel foi teimoso demais, foi um povo endurecido demais, foi um povo confiante demais, cheio de orgulho. Jeremias viveu esse tempo, quando Jeremias chegava e dizia, olha, exércitos poderosos correm à nossa direção, o mal, um avassalador está chegando, este templo ficará em frangalhos e ruínas. Os homens e mulheres, sacerdotes, cheios de pecado e orgulho, olhavam para aquele suntuoso templo e diziam, nunca que esse templo cairá, nunca que Deus entrará pelas portas da cidade do rei e permitirá que inimigos nos destruam. Tem gente assim, que diz nunca, e vai testando Deus, e vai brincando com Deus, e vai pisando cada vez mais longe. Sabe aquela criança que muitas vezes teimosa, coloca o pé e diz, não aconteceu nada, vou mais um pouquinho. E vai avançando e avançando, sem perceber que está se jogando num penhasco de destruição e morte. Meus irmãos, tem pessoas assim. Os profetas gritavam, eles iam pelas ruas como loucos, gritando para o povo, escutem, o mal está chegando, a assolação está se avizinhando de nós. Tem gente assim, vendo a casa se despedaçando, o casamento se destruindo, os filhos, indo para cada vez mais longe de Deus. Quantas pessoas veem esse processo de esfriamento gradual? Olha quem você foi, olha o que você fez, olha no que você está se tornando, porque essa é a percepção que Deus traz aqui, no que você está se tornando. Basta você se perceber numa linha do tempo,
E perceber, por exemplo, que esse ano, que daqui a pouco terminará, tem sido um ano desafiador do ponto de vista espiritual, porque os anos passados, você foi uma pessoa muito mais dedicada do que tem sido. Mas você tem flexibilizado os seus valores. Coisas que você nunca se imaginou fazendo, hoje você se vê fazendo. E assim como a rã na chaleira, vai morrendo aos poucos, sem perceber que a água está fervendo, e vai matá-lo. Tem gente assim. Coloque sua vida em revisão esta hora. E se pensa assim, para onde estou indo? No que estou me tornando? E talvez pensar assim, você descubra nesta noite, enquanto o seu coração tem sido endurecido para ouvir o Senhor e para ser tratado pelo seu Deus. Este é o grito de Deus para este povo, meus irmãos. Mas a grande e maravilhosa notícia que eu tenho para você, é que este oleiro maravilhoso, que lida com nossos pecados, nossas resistências, nossa teimosia, nossa obstinação, ele é portador de uma graça infinita, que não desiste. Por isso que ele continua persistindo apesar de nós, apesar das nossas imperfeições. Meus irmãos, Deus vai buscar a gente nos becos escuros desta vida. Nos lameamos no pecado. Vocês lembram do filho pródigo? Lá junto dos porcos, desejando comer o que os porcos comiam. Mas há uma palavra que chega à consciência daquele garoto, fazendo lembrar que ele tem uma casa, ele tem um pai, ele tem um amor que ele pode desfrutar junto do pai. Tem pessoas aqui esta noite que foram esses dias visitados por Deus em situações de pecados, em vidas longe de Deus, naquele ponto que você pensa que está privado de tudo e todos, ninguém está te vendo, ninguém se importa com você. Às vezes Deus manda um ímpio ali, e chega e diz: o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é para ti, você não tem cara de quem deveria estar aqui, você não tem rosto de quem deveria pertencer a esse lugar. Às vezes Deus usa a pessoa mais inusitada, que está sendo inclusive parceiro de pecado, para por um momento ele emprestar a boca a Deus, e Deus falar com você e te lembrar que há uma vida que você precisa abraçar novamente. Quantas vezes, meus irmãos, Ele nos fala pelos lábios das nossas crianças, os nossos filhos. É uma reflexão de 5 minutos que passa no programa da rádio. Ele está falando, e Ele está falando hoje, dizendo: eu não desisti de você, eu persisto em amá-lo, eu persisto em querê-lo, eu tenho planos para a tua vida, eu tenho planos para a tua família, eu tenho uma obra a realizar através de você. Os dons que eu te dei estão enterrados, mas vou desenterrá-los, para que através de você o meu nome seja glorificado. Deus está falando com pessoas aqui, porque Deus falou comigo. Esta é uma noite de restauração, para pessoas que fugiram, para pessoas que correram, para pessoas que têm resistido. E Deus vem para dizer: eu não desisti, eu persisto apesar das suas imperfeições, eu persisto apesar das suas fraquezas. Levante sua mão para agradecer por este Deus gracioso que está nos visitando nesta noite através da sua palavra. Feche seus olhos um pouquinho só, por favor, meus irmãos, e agradeça esse Deus que renovou sua misericórdia sobre você esta manhã, que te trouxe a esta casa, que te faz ouvir estas palavras, para que você saiba e esteja consciente que esta é uma noite de restauração. Aleluia. Às vezes, assim como este vaso, estamos quebrados no chão, machucados, feridos, cheirando mal, sem dignidade, sem honra, sem valor, e pensamos que enfim chegamos ao fundo do poço. E Satanás é tão ardiloso, é tão perspicaz, que o mesmo que te levou para longe de Deus, agora é o mesmo que se aproveita do teu desespero e começa a te convencer que esta vida não vale mais a pena. É isso que ele faz.
Ele te promete prazeres, felicidade, liberdade, curtição, alegria. E quando enfim você descobre que não tem nada disso, Ele chega no teu desespero e diz: acaba com tudo isso, tira esta vida fora, desiste de tudo. Viver para quê? Tu serás infeliz mesmo. Perceba, o mesmo que te levou para longe de Deus, te prometendo felicidade, é o mesmo agora, que em razão da tua infelicidade, te precipita na morte. E agora você idealiza morrer, idealiza cessar este sofrimento, esta culpa persistente na alma. E aí vem Deus, e chega hoje e diz: eu não desisti de você, eu não abri mão de você, eu sou capaz de recomeçar a obra que um dia já fiz em você, eu sou capaz de recriar novamente aquilo que eu já criei, eu sou capaz de renová-lo de novo, eu sou capaz de restaurá-lo de novo, eu sou capaz de te fazer a obra, o vaso, aquilo que eu sempre desejei fazer. E o que é mais interessante, gente, que não se trata de um simples remendo, mas é um começo e um recomeço transformador que faz tudo novo na nossa vida e na nossa história. Essa é a imagem que o profeta tem do vaso despedaçado, o oleiro juntando cada pedaço, pacientemente colocando na roda de novo, e seguindo o mesmo processo, girando, 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 para enfim fazer conforme aquilo que ele desejava. Esta é a última lição que Jeremias aprende naquele dia. No final desta obra, seremos conforme a vontade daquele que nos fez. Você não decide os caminhos que você haverá de trilhar nessa vida. Você não decide o propósito pelo qual você existe, você respira. Isso compete àquele que te fez. Há uma obra maravilhosa sendo realizada, moldando Cristo em você. Ele é sábio, Ele é perfeito, Ele conhece o futuro. E eu sei que eu falo para diversas pessoas aqui. Eu falo talvez para jovens que estejam em construção na vida, os primeiros sonhos, os primeiros planos. Eu falo para casais que estão vivendo sonhos frustrados talvez, decepções na vida, no casamento, na família, e sintam que precisam nesta noite de renovo, de restauração. Eu falo para pessoas que talvez vejam suas vidas espirituais despedaçadas e têm nesta noite a oportunidade de ser refeito e reconstruído pelo oleiro divino. Eu falo para pessoas teimosas que insistem em não deixar que Deus trate com elas, que insistem em não deixar que a palavra de Deus semeie no seu coração a vida que Deus deseja semear. Mas o oleiro está aqui esta noite, e eu quero orar por você. Os músicos já podem se aproximar, porque sempre que eu leio alguma mensagem no Antigo Testamento e prego, eu termino sempre no Evangelho de Jesus, e é assim que eu quero fazer agora nesta conclusão. Porque esta história é maravilhosa, meus irmãos. Ela nos lembra um vaso precioso, um vaso perfeito, um vaso que não tinha nenhuma imperfeição e nenhuma rasura. Um vaso perfeito, meus irmãos, que foi um dia quebrado na cruz. Se você olhar para esta cena do oleiro e olhar para Jesus, você descobrirá que Ele é o exemplo deste vaso perfeito, que existiu e viveu para agradar em tudo ao seu Pai. Vaso do mais honrado de todos os vasos existentes neste mundo, mas que se permitiu ser quebrado na cruz, para que vasos rachados como eu e você, enfim, fossem restaurados e sermos perfeitamente úteis à vontade daquele que nos criou. Nós jamais seríamos vasos bons e úteis sem o vaso perfeito, Jesus Cristo, ter sido quebrado por nós. A morte que era nossa, a pena que era nossa, Ele cumpre ela,
E ele cumpre entregando-se totalmente à vontade do Pai. Diferente de eu e você, ele não resistiu à roda do oleiro. Ele se permitiu ser quebrado, sofrer as aflições da vida humana. E fez isso para que vidas hoje pudessem ser restauradas, transformadas. E eu termino esta palavra nesta noite dizendo: Ele está neste culto e te convida para ser alcançado por esta graça que persiste e não desistiu de você. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Porque se Deus fala com você nesta palavra, eu preciso lançar-lhe um convite para ser restaurado por este Deus, um convite para um recomeço glorioso com este Deus. Por isso que eu desafio você a sair da onde você está agora e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Se a sua vida se enquadra em qualquer uma dessas percepções e exemplos que eu trouxe aqui esta noite, é sinal de que esta palavra é destinada a você. E há um apelo divino desse grande Deus que te pergunta agora: por acaso eu não posso refazê-lo também? Deus olha para o teu casamento hoje à noite e pergunta: por acaso eu não posso restaurá-lo? Deus olha para a sua vida espiritual, naquilo que você tem se tornado, no modo que você tem vivido, e te pergunta agora: por acaso eu não posso te fazer viver de novo? Esta pergunta está posta para te desafiar a sair de onde você está e vir aqui à frente. Pessoas estão vindo. Glória a Jesus. Temos aqui uma pessoa aceitando Jesus, confessando Jesus. Podemos glorificar a Deus, meus irmãos, porque esta é uma noite de restauração para pessoas. Mas esse é um convite também para você, é um convite para a sua família. Saia da onde você está e venha. Há uma ação de Deus, há uma intenção de Deus em te dar a oportunidade de viver uma nova vida e uma nova história a partir de agora, a partir desta noite. Ele te chama agora. Talvez você que esteja hoje se sentindo todo esmagado, machucado por tantas lutas e problemas, aflições diversas, Deus está dizendo para você agora: eu tomarei estes pedaços, unirei pedaço por pedaço, eu te construirei de novo, eu farei de você um vaso de honra, um vaso escolhido na minha casa, para ser útil à minha casa, para ser útil aos meus propósitos. Venha em nome de Jesus, venha, venha. Pessoas estão vindo, há um apelo. Glória a Deus, venha, venha. Enquanto os irmãos irão adorar Jesus com hino, eu insisto que você venha, porque o Senhor falou comigo hoje à tarde. Há uma noite de restauração, meus irmãos, proposta. Uma porta se abre para recomeços, para uma nova vida, para um novo dia, para uma nova história. Deus está falando com você, venha, venha, venha. Esta é uma palavra de Deus para você. Venha em nome de Jesus. Tu és minha vida, Jesus. Vem em nome de Jesus. És meu abrigo. Ele pode restaurar aquilo que você pensa que se perdeu, que não tem mais jeito. Ele pode trazer à vida aquilo que você pensa que está morto. Ele pode. Eu preciso que você saiba, que você creia. Ele pode. Ele pode. Para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença
presença é o meu maior. Venha em nome de Jesus, venha. Venha, venha você com a sua esposa, venha. Venha, venha representando sua família, venha. Venha. O oleiro santo está nesta casa. Ele te pergunta: eu não posso fazer de novo, eu não posso restaurá-lo, eu não posso refazê-lo, eu não posso reconstruí-lo. Ele está nesta casa. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por estas pessoas, muitas pessoas aqui à frente. Peço que toda a igreja feche os olhos. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem o que está acontecendo aqui. Estamos numa olaria nesta noite. O oleiro santo está tomando barro. Ele está reconstruindo vidas aqui. Ele está reconstruindo histórias despedaçadas. Ele está dando um novo destino a famílias esta noite. Feche os seus olhos e comece a adorar agora. Bendizer esta graça infinita. Deus Santo, eu estendo minhas mãos sobre esta multidão de irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui à frente, Senhor. O Senhor os trouxe por amor do Teu nome, Deus, em razão e por causa da Tua palavra. Este apelo, Deus, glorioso de um recomeço, Deus, foi ouvido e abraçado. E agora o Senhor entra em cena para fazer algo que só o Senhor sabe fazer. Aquilo que uma mãe não pode fazer com o filho, Deus. Aquilo que uma esposa não pode fazer com o esposo. Aquilo que um pai não pode fazer com o filho. Tu podes. Tu podes nos reconstruir de novo. Tu pode nos refazer, Deus. Eu sinto a Tua glória nesta casa. Eu sinto o aroma do Teu perfume nesta noite. Oh, Deus. Laços de morte estão sendo quebrados. Sentenças de morte estão sendo rasgadas. E eu declaro vida agora, Deus. Vida abundante, vida plena do Senhor sobre esta família, sobre a vida deste rapaz agora. Ah, Deus, eu te apresento os meus irmãos que estão agora confessando o Teu nome, te aceitando como Senhor e Salvador. A salvação veio a esta casa, Deus, e nós te bendizemos por isso, nós te adoramos por isso. Seja glorificado, Deus. Eis-nos aqui vasos Teus. Levante sua mão agora, toda a igreja, e eu estendo minhas mãos sobre a Tua igreja, Deus. Usa-nos, usa-nos como Tu quiseres, usa-nos para a Tua glória. Usa-nos para o louvor do Teu nome. Não somos adornos na Tua casa, nós somos vasos. Vasos para servir, vasos para ser úteis. Usa-nos com a Tua misericórdia. Usa-nos pelo Teu poder e graça. Eu te louvo esta noite. Eu te louvo pela Tua presença. Eu te louvo pela Tua palavra, no santo poderoso nome de Jesus. A igreja com muita alegria diga amém. A igreja aplaude o nome de Jesus agora. Glória a Deus, glória a Deus. Aqueles que aceitaram Jesus, permaneça aqui, por favor. Nós precisamos pegar os seus nomes para que possamos contactar novamente, ter um momento do discipulado, um momento de caminhar com o ensino da palavra.
Meus irmãos, o Senhor está aqui no nosso meio. Que Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Josivaldo, Deus te trouxe essa noite, irmão Josivaldo. Deus te dá uma nova vida em nome de Jesus.